E eu tive a satisfação, como eu disse, de conhecer o Espiritismo muito cedo, graças a meu irmão, que eu agradeço sempre pela oportunidade que ele me deu de me levar para uma casa espírita, né? E eu tive, desde cedo, eu sempre gostei muito de estudar. Estudar era uma distração para mim, não era um incômodo, era algo que me fazia bem. E eu me recordo lendo o Livro dos Espíritos de madrugada, que era quando eu gostava de ler, eu tinha o hábito de acordar às 4 da manhã e para ler. E eu gostava de ler na varanda, olhando o céu estrelado, e ainda da manhã, que o dia ainda não estava nascendo, e eu me empolgava com o Livro dos Espíritos. Essa foi a obra que me tocou desde a primeira leitura, eu não queria parar de ler. Aí eu começava a ler e depois tinha que sair para o trabalho, porque comecei a trabalhar muito cedo, já aos 14 anos, e quando estava aproximando a hora de ir ao trabalho, eu me lembro que eu não queria parar de ler, e todos os dias isso se repetia, e eu fui cada vez mais me apaixonando por este texto extraordinário de O Livro dos Espíritos, que me levou depois a ler as outras obras de Kardec. Mas o processo de paixão foi aumentando mesmo na medida em que eu fui para a universidade. Porque quando cheguei para fazer física e depois filosofia, eu descobri a grandiosidade mais ainda do que estava atrás dessas obras admiráveis. Porque aí eu pude ler outros pensadores, grandes filósofos, e comparar com a obra de Kardec e dos Espíritos. Aí eu percebi que a obra de Kardec e dos Espíritos era muito superior, era muito mais rica e profunda do que aquilo que eu conseguia ler dos mais diversos filósofos. Então foi nascendo uma paixão, um amor, um respeito, uma admiração, acima de tudo, pela obra de Kardec e dos Espíritos. Essa admiração que mantenho até hoje. Eu digo que são as obras que eu mais leio e releio, embora leio e releio vários outros grandes filósofos, mas ninguém me toca mais, me chama mais atenção, me provoca mais interesse do que as obras que Kardec deixou. Quando eu falo Kardec, eu já disse isso várias vezes, é por economia, né? Já que a obra é a 4 mãos, é Kardec e os espíritos que estão presentes ali nas suas 23 obras, em geral 22, porque o catálogo é um catálogo de livros, mas 22 livros extraordinariamente bem escritos, e que a gente precisa de muitas vidas para esgotar a profundidade e a quantidade de conhecimento fundamental sobre a alma que estão nessas obras. Então, um processo natural que foi crescendo, e eu hoje agradeço a Deus a oportunidade de continuar amando e estudando com muita dedicação essas obras maravilhosas. E foi por isso que você, de uma certa forma, ainda tendo sido formado em física, acabou indo mais para a filosofia também? Foi o espiritismo que acabou... Exatamente, Jussara. Quando eu fiz física, eu sempre gostei de física e matemática, eu sempre tive uma facilidade muito natural para matemática e para física, era algo, para mim, muito natural, a facilidade de estudar essas disciplinas, mas com o espiritismo eu resolvi fazer as questões filosóficas, daí eu fui levado a fazer lógica e filosofia e me encantei ainda mais, porque a lógica e a filosofia me deu ferramentas de análise de texto que eu precisava para descobrir a profundidade da obra de Kardec e dos Espíritos. Porque eu digo, Kardec e dos Espíritos, eles têm uma curiosidade interessante. Qualquer pessoa, mesmo sem informação nenhuma, que leia os textos de Kardec, se encanta e aprende. Eu digo que Kardec não tem pré-requisito, você nem precisa ter formação superior para estudá-lo, ele é simples. Mas se você usa técnicas de leituras mais profundas, que são ferramentas que a lógica e a filosofia lhe dá, você vai descobrindo uma profundidade abissal nessas obras. Então, você descobre um tesouro na superfície, mesmo sem nenhuma formação intelectual, e vai descobrindo tesouros a cada ferramenta, a cada recurso de leitura, a cada conhecimento novo que você adquire, você descobre mais ainda a profundidade do pensamento dos Espíritos. Então, é essa coisa curiosa, é uma obra para todo mundo, para quem tem pouca formação,
que já vai aprender os princípios fundamentais e se deliciar com uma profundidade, e para aquele outro que quer aprofundar, vai encontrar sempre oportunidade de mergulhar e cada vez mais profundo nessas obras extraordinárias.